Olá, meu nome é Gustavo Max Campos, sou personal trainer, especialista em grupos especiais, idosos, doentes crônicos e doenças reumáticas. Queria agradecer primeiramente à equipe da Eloar, que mais uma vez me convidou para falar um pouco sobre exercícios e esses grupos. Então eu vou tentar ser bem simples nas minhas colocações, tentar não colocar muitas palavras técnicas, não me estender muito com relação às doenças e sim nos exercícios, porque minha formação é educação física. Então é sobre isso que eu vou falar, sobre exercícios, e também vou falar um pouquinho da minha trajetória com esses grupos e ver se posso ajudar vocês através de exercícios, trazer um pouco mais de conforto e um pouco mais de qualidade de vida no dia a dia de vocês, tá? Já antecipadamente me põe à disposição para maiores esclarecimentos futuros que vocês venham a ter, caso não seja totalmente claro nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Tenho a formação há 20 anos praticamente, quase, me formei em 2000. Mais ou menos há 4 ou 5 anos é que eu venho atendendo esse grupo. Desde então eu venho estudando bastante a respeito para trazer as melhores alternativas e as melhores estratégias para que esse público possa ter um benefício através do exercício físico. E dentre esses estudos que eu tenho dito, tenho lido na verdade, uma coisa é taxativa, é muito clara. O exercício físico ele é parte integrante do tratamento de qualquer doença reumática. Eu não posso excluir o exercício físico. Então, isso é algo que todos os médicos falam. Eles são muito claros quando dizem que o exercício físico ele não pode separar do tratamento farmacológico, e todos os outros tratamentos que venham a serem feitos. Então, isso é muito importante e é isso que eu falo aos meus alunos. O exercício físico ele é parte do tratamento. Tá? E por falar em alunos, os alunos do qual eu trato hoje, do qual eu reabilito através do exercício físico, são alunos de lúpus, fibromialgia, artrite reumatoide, artrose, osteoporose, além de Parkinson, Alzheimer, pessoas, aluno com tipo de demência como demência frontotemporal e até com lesão medular. Então é esse público que eu atendo. E alguns públicos idosos que não tem nenhuma doença assim reumática, a não ser o tratamento, a manutenção da saúde e das atividades do dia a dia. Vou falar de um caso específico, que é da minha aluna Débora, inclusive o convite dela também. Queria agradecer bastante essa oportunidade. Ela tem lúpus e a gente teve muito sucesso com o tratamento dela. E qual é a metodologia que eu utilizo, que eu venho utilizando com os meus alunos para que eu tenha sucesso? Eu tenho usado a metodologia articulação por articulação, ou seja, todas as nossas articulações, elas têm um padrão de movimento. E esses padrões muitas vezes ao longo da vida, muitas vezes não, acontecem ao longo da vida, por diversas razões, nós perdemos esses padrões de movimentos. Então, quando você recupera esses padrões, repadroniza a articulação dessas pessoas, a gente consegue trazer mais conforto. Já que se eu trabalhar com aquela articulação que já tem dor, com a padronização errada, que ao longo da vida ela adotou, eu vou trazer mais problemas para ela. Então eu acabo tendo que repadronizar esses movimentos. Então eu vou exemplificar aqui um pouquinho. A gente sabe que o tornozelo é uma articulação que tem uma função primária muito importante, que é de mobilidade, assim como a articulação do quadril, assim como a articulação do ombro e assim como outras articulações. Então, já que elas têm mobilidade, eu tenho que fazer com que os meus alunos eles tenham mobilidade nas articulações, Assim como nós temos algumas articulações com função primária com estabilidade.
E aí eu preciso fazer com que esses alunos ativem essas musculaturas, essas articulações, desculpa, para estabilidade. Então, esse é o meu papel, é recuperar esses padrões de movimentos dessas articulações. Porque se eles não fizerem as suas funções, se as articulações não fizerem de fato essas suas funções, eu vou acabar trazendo mais problema para o meu aluno, que já está cometido de dor. Ou seja, eu preciso repadronizá-los, né? Então, por exemplo, quais articulações são de estabilidade? Joelho, lombar, escápulas, são articulações que são de estabilidade, né? Então eu preciso fazer com que eu traga nova consciência corporal a essas pessoas, a esses alunos, para que essas articulações se movimentem de acordo com os seus padrões e com as suas funções que ela tem no nosso corpo. Tá bom? Então é através dessa metodologia que eu venho obtendo sucesso com os meus alunos, com os meus pacientes, e eles também têm gostado bastante dessa metodologia, e consequentemente eu consigo mantê-los por mais tempo na atividade. E foi por isso que eu obtive sucesso com a Débora, porque eu entendi qual era o problema dela, entendi o histórico dela, que ela já vinha de outras atividades, de outros profissionais, e nunca ninguém tinha adotado essa metodologia. Então, por isso que é importante o profissional especializado na área, nessa área, para que você possa ter os melhores resultados, tá? E uma coisa também muito importante, que eu oriento sempre os meus alunos, né, que é a metodologia que eu uso para você não necessariamente vai ser boa também para outras pessoas com a mesma doença. Assim como vocês devem saber que às vezes as dosagens que você usa de medicamento não vai ser a mesma que a tua amiga usa, né, e tem o mesmo tipo de doença. E isso em todas as doenças, pode ser lúpus, fibromialgia, artrite reumatoide, esclerose múltipla, enfim, pode ser qualquer doença. Não existe uma receita de bolo, não só para os medicamentos, assim também como para os exercícios físicos. De repente eu posso receber uma aluna com algum tipo de doença reumática, adotar essa metodologia e ela não se adaptar. E isso é normal, pode acontecer perfeitamente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com as informações para elas não ficarem deturpadas, porque não é que o exercício não funcione para você, é que talvez você não tenha achado o exercício, a modalidade ou a metodologia que venha a te trazer benefício esperado, tá bom? Então isso é muito importante deixar claro, não existe receita de bolo. E agora eu vou responder uma pergunta sobre pessoas que têm espondilite anquilosante, fibromialgia e que estão com dificuldades de fazer exercício por estarem acometidas de dor. De fato, essa é uma reclamação de todas as pessoas que sofrem de dor, né? E com os meus alunos não são diferentes. O que eu preciso, na verdade, é sempre respeitar o momento do aluno, né? Então, às vezes, a sessão que eu programei para aquele aluno poderá não ser feita porque ele está com um pouco a mais de dor do que ela deveria estar naquele dia. Desculpa. E aí eu necessito ajustar aquela sessão para poder atendê-la e que ela faça os exercícios propostos. E até muitas vezes interromper de fato não fazer, né? Então nós precisamos ter essa sensibilidade de respeitar o momento, o dia daquele aluno. Porque o doente reumático, cada dia ele é uma pessoa, né? Ele não tem um padrão diário. É sempre todo dia a mesma coisa. Todo dia tem uma peculiaridadezinha. E essas informações são muito importantes. Então, o profissional que vai atender você, seja ele qual for, ele precisa estar atento a isso. Eles precisam estar anotando esses detalhes, avaliando suas dores, para ver se tem uma curva ascendente de melhora
através dos exercícios que ele está implantando em você, está fazendo com você, através da metodologia que ele está utilizando com você. Então, sensibilidade, sensibilidade e essa prática do professor estar anotando essas peculiaridades diariamente. Porque você pode fazer link com os exercícios. E de repente você pode perceber que determinado exercício te ajuda mais do que outros exercícios que você está fazendo. Então, muito cuidado ao procurar um professor que não tenha essa especialização, esse estudo em cima dessa atividade física para doentes reumáticos, porque é necessário ter esses cuidados, tá? Então, para essas pessoas que perguntaram sobre a dificuldade de fazer exercícios, eu digo o seguinte: respeitem o seu corpo, mas não deixem de executar os exercícios. 10 minutos de exercício diariamente é muito melhor do que nada sempre. 5 minutos de algum exercício é melhor do que nada, mas que isso seja constantemente, diariamente, de segunda a segunda, com os medicamentos que vocês utilizam. Então, o importante é a consistência, é a constância. Então, a nossa vida ela não é um tiro de 100 metros, ela é uma maratona que não tem fim. Então, eu preciso fazer pequenos comportamentos diariamente e tentar fazer sim esses exercícios. Então, 5 minutos, 10 minutos de exercício, 15 minutos, será muito importante do que não fazer nada. Tá? Vale lembrar, pessoal, não precisa ser 1 hora de atividade física. Tirem essa ideia da cabeça, tem que ser 1 hora. As minhas sessões de aula podem durar de 1 hora de fato até 15, 20, 30 minutos. Isso depende de como o aluno está. Eu preciso ter esse respeito por ele. Então, a principal dica que eu vou dar para vocês: se for fazer 10 minutos, faça 10 minutos. Tá? Se for fazer 5 minutos, faça 5 minutos. Tá? Então, ajuste isso na sua cabeça, porque às vezes tem uma questão comportamental, né? E é respeitável pelas dores que vocês sentem, é totalmente respeitável, mas tentem colocar isso na sua cabeça. Não precisa ser 1 hora de aula, meia hora, 40 minutos. Pode ser 5, 10, 15 minutos, porque aí sim, com a consistência, esses pequenos minutos diariamente, pode levar você a um dia fazer de fato todo dia 1 hora, meia hora, 40 minutos. Outra pergunta também, ainda sobre espondilite anquilosante e fibromialgia: quais exercícios fazer? Então, os estudos mostram, não tem qual exercício seja feito. Estudos mostram que alguns exercícios sobressaem pouquíssimo sobre outros. Por exemplo, a água morna, hidroterapia ou hidroginástica, ela causa um relaxamento muscular, né? Então, às vezes, a pessoa, ao sair da aula, ela tem uma percepção de dor menor, né? Isso não quer dizer que ele seja bom para todo mundo, assim como eu falei anteriormente, né? Eu preciso entender que não existe receita de bolo, vou bater sempre nessa tecla. O que é bom para um aluno não é bom para outro aluno. Levando em consideração que as duas pessoas tenham as doenças semelhantes, iguais, tá? Então, por exemplo, os estudos falam da hidroterapia por conta da água morna, que causa um relaxamento através da vasodilatação. Eu tenho mais irrigação sanguínea naqueles grupos musculares, nas articulações, e aí a percepção de dor após a atividade física fica menor. De fato, a hidroginástica e a hidroterapia causa esse efeito, tá? Mas Pilates é um ótimo exercício, ótima atividade, alongamentos, caminhadas, se for o caso, a musculação feita como forma de reabilitação funcional, que a gente chama, tá? Esse é um nome técnico para a atividade que você vai fazer com a musculação, entre aspas, é uma reabilitação funcional, tá? Então a musculação também pode ser feita dessa maneira, como eu disse agora, reabilitação funcional, tá? E dentre outras atividades. Então, às vezes dança pode ser feita, dança também é uma ótima atividade, dança de salão,
é uma ótima atividade, se você tiver condições, né? Qualquer outra dança, zumba, e aí você pode utilizar a tua intensidade, você não precisa fazer na intensidade dos outros alunos que são super experts nas aulas, você pode fazer na sua intensidade, porque tem um caráter lúdico também, e o caráter lúdico também é super importante para as questões psicológicas. Procure exercícios, se não conseguir em um, tenta em outro, se não conseguir em outro, tenta outro exercício. Não deixe, uma atividade que eu gosto muito de recomendar, que eu acho bastante bacana, bicicleta, né, pedalar, assim, não sei nas cidades onde vocês moram, mas aqui eu moro em Santos, em São Vicente, na verdade, e tem muita ciclovia, então é plano e eu consigo pedalar e é uma atividade excelente também, tá legal? Enfim, tentem, façam tentativas, façam experimentos com as atividades, tá bom? Sempre respeitando a individualidade de cada um. Uma outra pergunta: em crise, fazer exercícios ou não? Então, tem que sempre respeitar o seu dia. A crise, ela às vezes de fato impede, isso já aconteceu no meu dia a dia, de fato impede de você ir e fazer a atividade. O que você tem que observar é a sua percepção de dor. Se você está com percepção de dor grau 10 muito severa, de fato eu acho pouco provável de você ter êxito na atividade. Mas se você conseguir fazer 10 minutos de uma atividade, por exemplo, como eu falei anteriormente, seja de uma caminhada às vezes, seja de uma bicicleta ergométrica que você tem em casa às vezes, ou enfim, dança, se de repente você tem um vídeo que tem a zumba, você fazer uma dança na sua casa, enfim, são atividades que você poderia fazer 5, 10 minutinhos que pode trazer algum benefício. Agora você tem que respeitar, porque senão também, ao invés de melhorar a tua condição, você pode piorar. Inclusive a tua condição psicológica de assim, nossa, eu vou fazer, estou numa percepção de dor grau 10, muito dolorida, eu vou fazer exercício, e aí quando eu acabo de fazer exercício de fato, a tua percepção de dor ainda aumenta, ou seja, isso psicologicamente vai piorando você, né? Então, tome cuidado, mas a resposta vai ser sempre assim: se conheça. Eu sei que você se conhece, então veja qual é a tua percepção de dor, veja se não é só uma questão, entre aspas, psicológica, de não querer ir para a academia, porque existem aquelas pessoas, a grande maioria das pessoas sabem, não gostam de fazer exercício, então juntar dor, não gostar às vezes, causa um comportamento ruim em prol da sua saúde, né? Então avalie isso. Tem uma questão importante que é sobre o porquê que as pessoas, que os médicos recomendam o exercício, o tratamento das doenças reumáticas, e ainda assim com dor, porque o exercício físico, ela libera uma citocina, que é a interleucina 10, se não me engano, isso, interleucina 10, que ela é uma citocina anti-inflamatória, ou seja, ela combate as citocinas inflamatórias. Por isso que os médicos, reumatologistas, recomendam que você faça exercício, porque elas combatem as suas inflamações, né? Então, ou seja, se eu pensar em estar em crise e o exercício físico que libera essa citocina, que é anti-inflamatória, de repente é um pensamento interessante. Agora, preciso respeitar, vocês precisam se respeitar também, tá? Mas você leva em consideração também o seu comportamento. De repente você não gosta e está juntando a dor para não ir, né? Então pense em tudo isso que eu estou falando, tá? Mas principalmente se respeitem, tá bom? Quais atividades eu indico? Vou repetir. Olha, exercício de baixo impacto. Então, bicicleta, caminhadas, apesar de ter um pouco de impacto, a caminhada tem um pouco de impacto, mas é legal. Atividades aeróbias em modo geral. Natação é uma atividade complexa, né? Requer muitos movimentos, então às vezes não é interessante, dependendo. Assim como a hidroginástica,
mas a hidroterapia é legal porque é muito focada, né? Pilates, que mais? Dança de salão, dança com zumba, por exemplo, entre outras atividades. Não tem, como eu falei anteriormente, a musculação, a reabilitação funcional, que é a que eu pratico com os meus alunos. Então não tem uma prática, assim, um exercício, esse é o diferencial. É teste, é experimentar, é se observar. Isso não tem, ou sempre falo, não tem receita de bolo. Você vai ter que experimentar, vai ter que fazer, se observar, se perguntar. E não é fazer um dia ou outro, porque um dia ou outro você não tem muita resposta. Você precisa fazer durante um período, 2, 3 meses, para observar como é que o teu corpo reage, como é que você se sente após essas atividades, de médio a longo prazo. Médio prazo, 3 meses pelo menos, eu acho que é interessante. Tá bom? Então não tem esse de bolo, mas essas atividades que eu falei, que eu citei agora há pouco, são bem interessantes. Finalizando, queria agradecer a presença de vocês, agradecer aí esse tempo disponível para ouvir um pouquinho da minha experiência, da minha vivência na prática, no dia a dia. É sabido pelos médicos e por nós também a grande dificuldade de se achar o tratamento correto, né, para os doentes reumáticos. Não existem diretrizes fechadas ainda sobre exercícios para doentes reumáticos, não existe. Existem poucos estudos ainda falando sobre exercício e as doenças reumáticas, então é até difícil para estudar. Então, por isso que eu falo que não tem receita de bolo. Existem só alguns pequenos, como eu falei, algumas pequenas orientações quanto à hidroginástica, atividade aeróbia, alongamentos, pilates, musculação como reabilitação funcional. Mas tem muita coisa com que se pesquisar, outras atividades, como dança, eu falei, dança de salão, dança, entre outras danças, seja lá qual for. Então tem pouquíssimos estudos ainda, é uma área a ser muito pesquisada. Inclusive os médicos ainda têm essa problemática, porque muitas das doenças reumáticas não se sabe nem a razão ainda delas existirem. Então é tudo muito nebuloso nessa área. É uma área de grande desafio para todas as pessoas da área da saúde, sejam os educadores físicos, os médicos, os fisioterapeutas, entre outros, né? Terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, entre outros. Então é tudo muito nebuloso para nós todos. O que eu acho muito importante é que haja uma equipe interdisciplinar. Isso é fundamental. Então, educador físico, fisioterapeuta, médicos, psicólogos, às vezes, psiquiatra, terapeutas ocupacionais, que esses profissionais da saúde se conversem. É extremamente importante. É isso que talvez faça a grande diferença, porque não tem receita de bolo. As pessoas acometidas com as mesmas doenças podem ter percepções muito diferentes, podem ter reações muito diferentes diante de um mesmo tratamento, diante de uma mesma atividade física e assim por diante. Então, pessoal, tenham paciência conosco da área da saúde, que estamos estudando para tentar trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais melhor nas condições de vida de vocês. Mas nós vamos conseguir, porque quem atua nessa área são pessoas persistentes, são pessoas sensíveis e são pessoas que de fato gostam da sua profissão, porque não é fácil, não é fácil não ter tantas informações e ficar na base de tentativa e erro, tá? Muitas vezes, mas é isso que em algum momento vai trazer resultados, trarão resultados importantes não só para hoje, mas como um futuro próximo de outras pessoas que venham estar acometidas dessas doenças crônicas, reumáticas e degenerativas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter esclarecido algumas coisas. Caso não tenha esclarecido, fico à disposição através das minhas redes sociais. Talvez, eu não sei se a Eloá disponibilizou o meu telefone também, o WhatsApp. Também vocês podem tentar entrar em contato comigo, ficarei muito feliz em poder tentar ajudar vocês. Um forte abraço e uma ótima semana.